Bem, neste slide, nós vamos tratar da simbologia, levando em consideração a definição do que são as conexões em uma válvula hidráulica. Então, a gente vê aqui uma seta, que pode estar apontada para cima ou para baixo, mas ela designa duas conexões que estão abertas. Esse símbolo que lembra um T, ora de cabeça para cima, ora de cabeça para baixo, ele representa uma conexão fechada. Então, se nós observarmos a simbologia aqui, ao centro nós vemos o quê? 4 conexões fechadas. Se olharmos a posição da esquerda, o quadrado da esquerda, a gente vê duas conexões e ambas são abertas. Então, reparem bem, ao centro 4 conexões, à esquerda 4, logo à direita também haverá 4. Só que aqui no caso elas estão cruzadas, né? Então aqui nós temos também ao lado um circuito hidráulico, bem simples, né? Mostrando como esta válvula faz comunicar as conexões que compõem aí nosso circuito hidráulico. Conexão da bomba, do tanque, a de avanço e a conexão de retorno. Então, essa válvula aqui é simbolizada pela figura logo à direita acima, com acionamento por alavanca e com trava. Então, essa alavanca possui detentes, de tal modo que, uma vez dado o comando de avanço, pode-se soltar a mão que ela mantenha aquela posição, ou seja, a alavanca com trava. A simbologia apresentada desta válvula mostra que ela possui 3 quadrados. Isso quer dizer o quê? Que ela possui 3 posições. E quando há 3 posições, então é possível que uma posição indique a parada do movimento, a da esquerda significa comando de avanço e a da direita comando de retorno. Quando uma válvula possui 2 posições, então só é possível 2 movimentos. Ou avança até o final do curso, ou retorna totalmente até o começo do curso. No caso em que há 3 posições, é possível então interromper o movimento em qualquer situação, quer seja de avanço ou de retorno. Outro detalhe que é importante também observar na simbologia é que a quantidade de conexões que se vê num quadradinho desse é a mesma que se vê nos outros. Então, nesse caso específico, não quer dizer que essa válvula possua 12 conexões. Ela possui 4. Só que em cada posição desse quadrado, elas se comunicam de modo diferente. Então, na posição da esquerda, nós temos P com A e B com tanque. Na posição da direita, temos P com B e A com tanque. Então, basicamente é isso. Nós entendemos que P comunica com A, e nesse caso B com tanque, temos a condição de movimento de avanço. Quando P comunica com B e A com tanque, então nesse caso acontece o retorno da haste. Aqui nós vemos 3 válvulas, que elas têm algumas diferenças entre si, e mostrando também, evidenciando as posições de retorno, de repouso e a posição acionada. Então, pegando aqui a válvula da esquerda, ela possui dois quadrados, como todas também possuem, mas essa é interessante porque ela possui 4 vias. Geralmente, quando nós temos uma válvula de 2 posições, o quadrado da direita é o que indica a posição de repouso da válvula. E, muito mais, isso fica claro quando nós temos uma mola também à direita, ou seja, a mola por si só ela já determina a condição inicial da válvula. Bem, nesse caso da válvula esquerda, que ela tem 4 conexões, então nesse momento P comunica com B e A com tanque. Quando ela é acionada, então P comunica com A e B com tanque. Já a válvula do meio, a condição de repouso dela, a condição inicial, é A fechado para B. Então é uma válvula que é normalmente fechada. Quando ela é acionada, A comunica com B e então há a passagem de fluxo, então aquela fica aberta.
mas essa é uma válvula cuja condição é ser normalmente fechada. Já a terceira válvula, ela é bem interessante porque ela possui 3 conexões. Reparem bem que na condição de repouso, a conexão P está fechada, porém A está ligada a tanque. Então, nesse caso aqui, esta válvula é utilizada em cilindros de simples efeito, ou seja, que possui apenas uma conexão, no caso, conexão A. Ou seja, então, quando o óleo vai para A na válvula, ele chega na conexão A do cilindro, aí acontece o avanço. Bem, quando o fluxo é interrompido, que é esse caso aqui, o A está ligado a tanque. Então, se a haste está avançada, o óleo que está lá na conexão A do cilindro vai voltar pela conexão A da válvula e vai para o tanque. Então, acontece o retorno da haste. Aqui na posição acionada, neste caso, nós temos P comunicando com A e tanque fechado. Então, nesse caso aqui, é que acontece o comando de avanço da haste. Repare que essa válvula aqui ela possui acionamento elétrico e manual. Isso é muito comum nas válvulas de acionamento elétrico por solenoide. Elas possuem também um acionamento combinado, que no caso é manual. Então, essa válvula pode ser acionada elétrica ou manualmente. Isso é importante porque, se por alguma razão o solenoide estiver queimado ou não estiver conseguindo comandar a válvula, pode-se acioná-la manualmente, empurrando esse pino dela por meio de uma chave ou coisa do tipo. Bem, com relação às válvulas de 3 posições, né, como já foi citado, elas permitem 3 movimentos, ou melhor dizendo, permitem o movimento de avanço, de parada e de retorno da haste. Mas essas válvulas, elas possuem como variantes a forma como elas se comunicam ou como suas conexões se comunicam na posição centralizada. A mais comum é essa que foi mostrada aqui à esquerda, já foi dito até nos slides anteriores, é a válvula de centro fechado. Então, pela simbologia, é fácil deduzir que as 4 vias não se comunicam nesse caso. Já a válvula de centro tandem, ela permite que P comunique com o tanque na posição de centro, enquanto as conexões A e B estão fechadas. Essa válvula é interessante porque na posição de centro, a pressão na linha P é 0, porque ela está ligada a tanque. No caso da válvula de centro fechado, nesse caso aqui, a pressão que está nessa linha P, ela é máxima. Por quê? Porque a bomba manda óleo para essa conexão e ela está fechada. Portanto, a pressão aumenta a ponto de abrir a válvula de alívio. Então, essa válvula de centro tandem, ela pode até colaborar na economia de energia do sistema hidráulico. A de centro H, ela também permite que P se comunique com o tanque quando da posição centralizada, ao mesmo tempo que também permite que A e B se comuniquem. Sendo assim, é possível manualmente promover o avanço ou retorno dessa haste quando essa válvula estiver centralizada. Por outro lado, se houver alguma carga na ponta da haste e essa válvula for centralizada, dependendo da natureza da carga, ela pode recuar a haste. Ou seja, se essa carga for ativa ou reativa, né, ela pode ou não recuar. Então, tem que ter muito cuidado com as escolhas do centro dessas válvulas, porque eles podem trazer problemas futuros. Essa quarta válvula aqui, ela não possui um nome específico para o centro, mas a gente vê que quando ela está centralizada, tanto A quanto B se comunicam e vão para tanque, mandam óleo para tanque. Esse tipo de válvula aqui tem aplicação nas válvulas de acionamento por piloto hidráulico, que nós vamos ver mais adiante. Este slide ele
trata da nomenclatura dessas válvulas em função da quantidade de vias ou conexões e posições. É claro que essas válvulas possuem códigos de fabricante em função de uma série de outros fatores, tá? Mas para som de fábrica, para dar uma designação mais sucinta dessas válvulas, elas são caracterizadas pela quantidade de vias e quantidade de posições. Então, quando se fala de uma válvula dessa natureza, ela vem com dois números. No caso aqui, nós temos, por exemplo, 2/2 vias, né? Ou 3/2 vias, ou 4/2 vias, ou ainda 4/3 vias. Esses números se referem aqui no que se refere à nomenclatura da válvula. Então vejamos. A válvula aqui da esquerda, a superior, a primeira válvula, ela possui 2 vias, 2 posições. Então a nomenclatura dela não tem confusão, tá? 2/2 vias. Já começa a haver diferenciação nessa segunda válvula, que ela possui 3 vias e 2 posições. Então ela é chamada de 3/2 vias. Então o primeiro número se refere ao número de vias, o segundo ao número de posições. A segunda válvula possui 4 vias e 2 posições, então ela é uma válvula 4/2 vias. Já a última válvula aqui possui 4 vias e 3 posições, portanto é uma 4/3 vias. Neste slide nós apresentamos uma válvula de 3 posições que possui pilotagem hidráulica. Então esta válvula ela precisará de outras 2 válvulas para ser acionada. Ora vem pressão do piloto pela esquerda ou do piloto pela direita. Nessa condição aqui em que não há pressão em nenhum dos 2 pilotos, vê-se que tem uma mola à esquerda e uma mola à direita. Ou seja, essas 2 molas são representadas na simbologia acima. Esse zigue-zague é a simbologia da mola. Aqui, como se vê que P não comunica nem com A nem com B, e muito menos com o tanque, então deduz-se que essa válvula é uma válvula de centro fechado, portanto uma válvula de 3 posições. Então essa aqui é a simbologia da válvula, diz tudo sobre ela, ou pelo menos o que é essencial. Então nós temos que essa válvula é acionada hidraulicamente por um piloto, tanto à esquerda quanto à direita, ou seja, tanto no avanço quanto no retorno. Ela é centralizada por 2 molas, possui centro fechado, 3 posições e 4 vias. Só para reforçar, nós vimos lá na válvula de retenção pilotada que a linha X é uma linha piloto. Então, mais uma vez, ela aparece aqui. A linha X, ou seja, o óleo que chega por essa linha, o volume que ele desloca é apenas para poder deslocar o carretel no interior da válvula. Então, é apenas uma linha de pressão para comandar a válvula. Este slide, por sua vez, apresenta a pilotagem pneumática. Então, eu tive aqui a linha X, tanto à esquerda quanto à direita do pórtico da válvula, do pórtico central dela. Então, ele está aqui representado por esse triângulo apenas contornado, tanto à esquerda quanto à direita. Reparem que no caso anterior, o triângulo ele era colorido, né, de preto, ele era achurado de preto, ou seja, pressão hidráulica. Quando o triângulo apresentado é apenas o seu contorno, então isso é uma pressão pneumática. Essa simbologia aqui, ela está um pouco estranha porque quando há mola dos 2 lados, as 2 molas atuam para centralizar a válvula. Só que essa válvula não tem como ser centralizada porque ela tem 2 posições. Mas a figura está mostrando que a esquerda mola e também a direita mola, assim como o piloto dos 2 lados. Normalmente, nós teríamos piloto pneumático de um lado e a mola do outro.
Então a mola responde à condição inicial da válvula. Nesse caso aqui a gente vê que P está ligado a B e A está ligado a tanque. Então é uma válvula de duas posições. Neste slide nós trataremos do acionamento elétrico da válvula por meio de um solenoide. Então nós vemos aqui como que se dá a formação da força eletromagnética que vai movimentar o carretel deslizante. Então nós temos aqui em corte um solenoide de uma válvula industrial, aonde essa parte acobreada aqui representa a bobina que foi cortada. E temos ao centro, o núcleo aqui, o induzido em material inoxidável. Então, quando a corrente elétrica passa pela bobina, ela provoca um campo magnético cujas linhas geram uma força magnética que movimenta o induzido, no caso aqui, da esquerda para a direita. Ou seja, a variação da corrente elétrica gera um campo magnético, e o campo magnético atrai o induzido. Na figura abaixo, nós vemos, então, um esquema de um solenoide desenergizado. Temos um pino aqui à esquerda. Esse pino ele atua em cima de um induzido e, por consequência, no carretel deslizante. Então, quando o solenoide é energizado, o induzido ele se movimenta para a direita, como se percebe pela posição do pino ou do acionamento manual desta válvula, que ele se deslocou para a direita. E o carretel também da mesma forma. Então, ou seja, esse acionamento elétrico promove o movimento do carretel, alterando a forma como as conexões se comunicam na válvula. Nesta imagem, nós vemos então uma válvula direcional sendo acionada por solenoide tanto para o avanço quanto para o retorno. E acima a simbologia do acionamento dessa válvula que possui dois solenoides. Na indústria, o pessoal chama essa válvula de válvula solenoide, né? Ou seja, na verdade é uma válvula de controle direcional acionada por solenoide. Se ela possui três posições, portanto, a posição de centro ocorre por ação das duas molas que se encontram à esquerda e à direita do carretel deslizante. Essa válvula possui solenoide em banho de óleo. Pela simbologia não é possível perceber isso, porque a simbologia não traz esse nível de detalhamento da válvula. Então, só para deixar claro, quando o solenoide é banhado em óleo, é porque este óleo ele contorna o solenoide, ele banha o solenoide, sem fazer contato direto, é claro, porém faz a sua refrigeração. Então, há um desvio do óleo internamente na válvula, de tal modo que ele passa pelo solenoide, refrigera o solenoide e volta para o tanque. Então, aqui a gente vê nesse slide as duas válvulas bastante semelhantes, sendo que a da de cima, o solenoide é banhado a óleo, como se pode ver aqui pelo detalhe em azul, né? Ou seja, esse azul é o óleo com pressão de tanque. Então, o óleo passa por aqui, ele refrigera o solenoide e volta para o tanque. Tá? Enquanto a de baixo, a gente vê que o solenoide ele funciona a seco. A simbologia das duas válvulas elas são iguais. Então, portanto, esse tipo de informação não aparece na simbologia das válvulas.